aqui com um pé na política e um pé na cristandade. Por que ele se torna anticristo? Porque, junto com isso, os crentes usam a fé que eles têm em Deus para apoiar essa falta de amor do governo. Se eu ouvir cristãos apoiarem isso, é isso que a gente chama de espírito anticristo, porque, mas todo presidente tem as suas corrupções, etc. A diferença histórica é que, neste momento, no Brasil, quem colocou esse presidente lá foram os cristãos. Aí, quando fala cristãos, são católicos, simpatizantes de ideias cristãs tradicionais e, em sua massa, massivamente, os evangélicos. Né? A gente vê aí um ou outro destoando disso, mas a massa evangélica colocou o presidente lá e a massa evangélica está 24 horas por dia cuidando de mantê-lo lá. Quando que isso um dia aconteceu na cristandade? Quando que Jesus apoiou publicamente um líder político? Ele foi colocado por Deus. É isso que a Bíblia chama de espírito do anticristo, até espírito da besta, que é você ficar adorando um ser que está ali contra você, contra o evangelho, e você não consegue chegar a isso por uma mera questão ideológica. Não. Eu prefiro que seja assim do que aquele outro pessoal volte. Né? E aí, Deus olha e fala assim, é anticristo, com alguns não tem nem conversa. Você me permite ainda falar uma coisa sobre essa questão do anticristo? Que o Bolsonaro ele apresenta um sinal bíblico, e todos os anticristos da história apresentaram, todos eles são pessoas ligadas a contendas, a intrigas, mas todo líder a diferença é que este líder atual, ele é apoiado por cristãos. É isso que muda tudo. Todos são bestas feras, são animais grandes sem noção. Né? A diferença é que essa besta, que a gente chamaria também de anticristo, ela está sendo patrocinada por aqueles que se enxergam como filhos de Deus, que no caso são os evangélicos. Né? Eles se enxergam como tais e apoiam. Então, uma coisa que tem nesse texto de Apocalipse 13 é que fala assim que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e que um desses chifres ele aparecia com uma ferida mortal, e aí ele escapa dessa ferida. E aqui, na hora que você lê aquilo, não tem como você dissociar. Eu estou dizendo que ali não está falando sobre o Bolsonaro, está falando sobre todos os líderes que vão aparecer na história da cristandade com essas características. E um deles, querendo ou não, você não precisa acreditar se a facada foi verdade ou se foi mentira, tem falando da imagem, que besta tem muito a ver com a imagem. Qual é a imagem que chegou para nós? O presidente, quando era candidato, levou uma facada mortal e dela escapou. E aí ele fala que quando uma besta escapa dessa ferida mortal, ele passa logo a ser admirado e todos passam a segui-lo. Basta a gente ver que, historicamente falando, no sábado anterior ao dia da facada, teve um movimento Ele Não, feito pelas mulheres. E aí, o homem não ia aos debates, ele não tinha muito o que falar, mas de repente aquela facada providencial, e aqui não estou questionando a facada, só estou mostrando os efeitos políticos dela, e cristãos também dela, né? Vem aquela facada naquele momento providencial, e naquele dia Bolsonaro ganha as eleições. E aí, só se o crente não quiser se atentar à verdade das Escrituras, porque o Apocalipse diz isso. E as bestas, elas escapam de feridas mortais e passam a ser adoradas por causa disso. E quando eu falo isso, que o Bolsonaro é uma das bestas históricas, ou um anticristo, eu não estou aqui dizendo que ele é do mal, que ele é do diabo, que ele vai para o inferno. Estou dizendo que ele é um ente histórico que está cumprindo esse papel de besta e que poderia ser livrado se os cristãos passassem a resistir. Né? Mas porque existe uma adoração para ele estar ali, né? Existe uma adoração. Por quê? Porque ele quer tirar o imposto das igrejas. Quando que a igreja precisaria de ter isenção de imposto para poder pregar o evangelho? As igrejas, com toda essa estrutura, precisam de intervenção política para pregar o evangelho. Os apóstolos fizeram isso muito mais do que nós, sem recurso nenhum. Tomando lapada do Império Romano. Todos morreram, menos João. Todos morreram assassinados pelas bestas da época. Né? E neste momento, nós temos aí a besta e seus adoradores matando aquelas pessoas que de fato creem em Jesus. Matando, que eu falo, ideologicamente, difamando, etc. Né? Que os pastores que contestam isso, eles são escorraçados. O que prova mais ainda que o Bolsonaro e todos os que estão o adorando representam o espírito do anticristo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão
na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!